Filipenses capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E a todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês. Pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do Palácio do Governo e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Esses fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Amém. O relato de Paulo dentro da prisão, ele falando ao povo de Filipos. Aqui nós conseguimos compreender a boa obra de Deus em nós. Quando esse povo está ajudando o apóstolo Paulo ele vem explicando, olha, vocês compreendem que é Cristo que está fazendo isso, Cristo vai continuar a obra, eu estou aqui preso pelo desejo de Cristo, porque os governos precisam ser alcançados. Então aqui Paulo está dizendo que a perseguição contra ele é necessária, para que seja propagado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece aqui também é que Paulo é eternamente grato, porque ele cita que esse povo cuidou dele na prisão e fora. Tem um versículo bíblico, minhas amadas irmãs, que fala assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Muitas vezes nós passamos a conhecer realmente as pessoas quando as nossas vidas não estão bem. Quando tudo dá errado, aqueles que se chamam amigo caem fora, eles pulam fora. Mas isso é uma obra da carne, isso não é uma obra espiritual do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos faz manso, o Espírito Santo nos faz amar o outro, cuidar do outro, não por merecimento, mas pela graça de Jesus Cristo nós passamos a cuidar do outro, se preocupar com o outro. No reino dos céus você dá. É um amor sacrificial, você se doa. Então aqui nós vemos um povo romano, que quando eles recebem o evangelho por meio de Paulo, eles cuidam do evangelista, eles cuidam do apóstolo, eles cuidam de toda a viagem dele. Ele está falando ali, eu agradeço por vocês, porque vocês estão cuidando de mim aqui e lá. O que esse texto quer falar a respeito de cada um de nós? Quer falar que é importante uma fé com obras. Nós somos salvos pela graça, mas não existe fé sem obras. Nós precisamos nos comover, cuidar. Às vezes precisamos levar pessoas a locais de ribeirinhos, verificar com a igreja se a igreja está fazendo movimentação do dízimo, né, para movimentar todas as obras da igreja. É sobre isso. Nós precisamos estar ativos. Não é só ali o 20% do nosso salário entregue ao Senhor. É a nossa obra, é o nosso amor, o nosso cuidado. Tem um irmão passando dificuldade, vamos se doar a ele. E Jesus nos ensinou, se você tem 2 túnicas, dê uma túnica ao seu irmão e fique somente com uma. Se o seu irmão te pede uma coisa, faça muito mais do que ele pediu. E isso só faz alguém que está buscando a Deus e o fruto do Espírito está ativo nessa pessoa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para agir em concordância com o Evangelho de Deus. E agir em concordância com o que Cristo espera de nós, porque nós somos os servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhar na caminhada de fé conforme o que Cristo nos ensinou. E aqui ele fala um pouco mais, ele fala ali embaixo. Ali no finalzinho, como vocês podem ver, ele fala sobre aquela dificuldade que a igreja, no nosso tempo, nós vemos. Aqui nós não estamos falando só sobre a obra, sobre homens que estão transformados pela conversão, por crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo está modificando esses homens. Ele está falando também das rixas, das contendas dentro da igreja. E Paulo está falando, olha, veja bem, tem uns que estão brigando, outros estão ciumentos, e eles não estão com boas intenções, mas deixa esses também, porque é necessário que a obra seja feita. Então a gente vê um versículo bíblico que diz, quando alguém chegar lá no céu, Jesus Cristo, né, vai fechar a porta e a pessoa vai falar, mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu curei, eu expulsei demônios. Aí Jesus Cristo vai falar, mas eu não te conheço. Por quê? Porque a natureza dessa pessoa estava no seu próprio entendimento e na sua própria força carnal.
Essa pessoa não tinha tempo de altar. Essa pessoa não estava buscando a santificação. Ela não estava iluminado pela luz de Cristo. Então, logo mais, ela não era um selado, não era um ungido, não era uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Porque é por meio da transformação do Espírito Santo que nós nos tornamos pessoas boas. Nós não somos bons. A nossa natureza não é boa. Toda vez que nós olhamos para Saulo, a natureza de Saulo não era boa, mas a graça o limpou. E a graça o limpou tanto que nós conseguimos enxergar o apóstolo Paulo, porque a graça do Senhor é tão grande para limpar muitas máculas das nossas vestes, mas nós precisamos nos posturar. E quem está dentro da igreja hoje, que aqui a gente termina os versículos ali, ele fala lá no versículo 16, estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Ou seja, essas pessoas, quando elas veem pessoas que estão levando o verdadeiro evangelho, e aquela situação de que a graça, ela é alcançada a qualquer pessoa que reconheça Cristo e se arrependa dos seus pecados, essa pessoa precisa ser, ela pode ser salva, a esperança de vida eterna está à disposição dessa pessoa também. Essas pessoas, elas são egoístas, elas são igual os escribas, os fariseus. Eles criam coisas, doutrinas e tudo, e não deixam ninguém entrar. Eles fecham a porta e impedem que as outras pessoas entrem. Só que o evangelho é aberto a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, eles buscam coisas para os seus próprios interesses. Igual Paulo, eles estão me criticando por eu estar na prisão, estão felizes por eu estar na prisão, porque eles estão buscando interesse próprio. Eles estão recebendo dinheiro, eles estão... Mas esses, irmãos, Deus vai fazer a justiça. Deus vai arrancar dos lugares e vai colocar outras pessoas que Ele quer. E outra, vai ter as recompensas. Ímpio também tem recompensa. Quem que é o ímpio? Quem que é o pecador dentro da congregação? Quando a gente lê os salmos, é exatamente essas pessoas que não se converteram, é exatamente essas pessoas que são lobos, que são bodes. Então essas pessoas, elas precisam estar aí no trabalho, mas nós precisamos ter discernimento para não abandonar a igreja por causa disso e nem tampouco fazer justiça de julgo, porque Deus vai julgá-los, Deus vai fazer a obra. Deus, por meio do Espírito Santo, está colocando pessoas e tirando pessoas o tempo todo sem parar, só nós que não observamos isso. Mas que Deus nos traga o direcionamento, o entendimento, o discernimento espiritual para a gente entender o que é o que nesse tempo. E que nós possamos ter a mente de Cristo, e que a boa obra de Deus em nós possa estar clara aos olhos de Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós dentro da igreja, Ele quer saber, você está lá dentro da igreja? E lá dentro da igreja existem os líderes que estão fazendo a obra, existem os líderes que estão de forma carnal, que são os pecadores que não querem, não se arrependeram, estão por interesse próprio. Existe também as ovelhas e os bodes que estão na igreja. O que é bode? É um inimigo prontamente preparado para derrubar a igreja. Então, nesse tempo, meus irmãos, que possamos confiar em Cristo, entregar tudo na mão de Cristo e sermos direcionados pelo Espírito Santo. Vai valer a pena. A perseguição é necessária, porque a igreja do Senhor, ela está aonde só existe escuridão. O mundo já é do maligno. Então, estamos no campo de batalha. E quais são as armaduras? Qual é o posicionamento que você está tendo frente a isso? Você não vai mudar todas as coisas, mas você é olhado de forma única. Você é olhada por Deus. Cada irmã que está ouvindo esse áudio agora, Deus está olhando para cada uma de vocês e está falando: o que você está fazendo frente à minha obra? O que você está fazendo frente ao evangelho que lhe foi entregue? O que vocês estão fazendo? Então, que possamos estarmos direcionados e tentando, ao possível, pedir ajuda para Deus, para que o Espírito Santo nos transforme por completo, para que possamos ver a obra do Senhor ativa e que possamos lutar o bom combate. Porque assim como Paulo disse, não mudou para ele. Ele plantou igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. E todas as pessoas que estão plantando igreja, todas as pessoas que estão sendo levantadas nos ministérios de Cristo, os mestres, os evangelistas, os missionários, pastores, profetas, todos eles, minhas amadas irmãs, todos eles estão caminhando, estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Mas o povo de Deus precisa conhecer Bíblia, precisa se santificar, se consagrar, porque não tem como entrar em guerra sem estar preparado para batalhas. E agora nós estamos chegando perto do carnaval, e é importante que cada irmã pense a respeito disso. Porque a guerra, ela não é acirrada só contra nós, como pessoa. Ela é acirrada contra as nossas casas. Ela é acirrada contra as estruturas da nossa igreja. A nossa igreja precisa se purificar. Ela precisa se restaurar. A igreja, ela não pode ser derrubada por pessoas que estão dentro da igreja, independente de placas. Ela precisa ser restaurada. Quando você vai fazer uma restauração da sua casa, você não derruba os alicerces. Você muda a cor das paredes, você tira os móveis que não é legal, dá um novo paisagismo para aquilo ali, mas você não derruba as estruturas. E ninguém derruba as estruturas. Mesmo que sejam somente tijolos e vigas, as estruturas espirituais de Deus, que Jesus firmou aquela pedra de Pedro, essa não pode ser destruída. E Deus diz, o inferno não prevalecerá contra ela. As portas, né? Não prevalecerá. Então, dessa forma, que possamos estarmos firmados em Cristo. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.